Palavra de Deus hoje, a gente vai falar sobre 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 19. E antes de ler o texto, eu já quero deixar algumas reflexões que eu fiz em cima dessa palavra e que às vezes a gente subestima o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes Deus quer muito mais e a gente não compreende isso. E todo ser humano tem um chamado único para a nossa vida e muitas vezes nós nos preocupamos, nós queremos que Deus se preocupe com as nossas coisas ao invés da gente se preocupar com as preocupações de Deus para nós. Não sei se você entendeu, mas Deus tem pensamentos a nosso respeito e nós queremos muitas vezes que Deus pense sobre as nossas preocupações, sobre os nossos dias a dias. E quando a gente se preocupa com as coisas erradas, a gente vai perdendo batalhas. E a gente perde de ter vitórias que a gente já poderia ter tido em Cristo. E que a gente perde antes mesmo da batalha começar. Esse texto de 2 Reis é a história do profeta Eliseu. E diz o seguinte: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse Eliseu ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Quero orar com você. Senhor, nós pedimos a tua revelação a respeito dessa palavra, Pai. E com muito temor, eu não quero falar nada, Pai, que não venha de Ti, que não sejam os Teus pensamentos para essa igreja, Pai. Nos colocamos com o coração totalmente disposto a ouvir a Tua voz e repreendemos desde já, Pai, todo espírito de confusão, toda mente que não se abra à Tua palavra e à Tua verdade, em nome de Jesus. Essa palavra fala que Eliseu disse para o rei Jeoás que a vitória sobre a Síria estaria ganha, mas ele desistiu. Ele não atirou tantas flechas quantas fossem possíveis. Ou seja, ele deixou flechas da aljava. E aí eu pergunto, quantas vezes nós temos deixado flechas na aljava? Não temos atirado todas as flechas que tem disponíveis. Aqui, Eliseu fala: você teria a possibilidade de ganhar completamente essa guerra. Por ter desistido no meio do caminho, por fazer menos do que estava à sua disposição, você vai ganhar no máximo 3 vezes. E aí eu me perguntei: quantas flechas hoje eu, Angélica, tenho deixado de atirar? Quantas vezes eu pensei que eu tinha desistido? Quantas vezes eu pensei ter falhado, só que na minha aljava tinha muita flecha ainda. Eu poderia ter ido mais, eu poderia ter tentado de novo, eu poderia ter me arriscado mais, eu poderia ter dado o melhor de mim, mas eu optei em deixar essas flechas guardadas. Os recursos que Deus me deu, eu decidi não usar. E algumas batalhas eu perdi, algumas guerras eu perdi porque eu simplesmente desisti.
Não é porque não tinha mais possibilidades. Deus não tinha dito que eu tinha perdido. Foi escolha minha. No caso aqui do rei Jeoás, Deus colocou diante dele uma possibilidade de vitória. E encheu a aljava dele de flechas. Tinha flechas. Voluntariamente, ele escolheu não atirar todas as flechas. Voluntariamente, ele escolheu por atirar apenas 3. Quantas vezes nós achamos que as nossas atitudes diante de Deus são suficientes e Deus espera que a gente vá um pouco mais além? Deus ainda não disse que era hora de parar. E a gente já se deu por vencido em muitas batalhas. Batalha na vida financeira, batalha numa doença, nosso casamento, algum negócio, uma batalha de um relacionamento perdido. A gente tem aljavas ainda para atirar e a gente decide voluntariamente guardar num cantinho. E foi isso que aconteceu aqui. E a gente percebe que Eliseu ficou irado. Eliseu ficou muito indignado. O destino de uma nação seria diferente. Você teria vencido a Síria. Você comprometeu a vida de outras pessoas porque você não quis. Porque você parou no meio do caminho. A vida de outras pessoas ficou comprometida. Algumas pessoas querem o mais de Deus, mas elas querem o mais de Deus exatamente onde elas estão. Eu quero atirar o número de flechas que eu acho que eu tenho que atirar, mas não o número de flechas que Deus me deu para atirar. E o que a gente tem que fazer? Por que isso acontece na nossa vida? Por que às vezes a gente acha que a gente já perdeu as batalhas, quando na verdade a gente apenas desistiu? Por que essa sensação no nosso coração, às vezes, de desistir, de não enxergar além, de não conseguir enxergar o que Deus tem para nós? Por que a gente tem às vezes uma visão tão limitada? Por que a gente não é mais ousado? Por que a gente não acorda com um ímpeto? Por que a gente não acorda às vezes? Hoje eu estava pensando, e se fosse meu último dia? Se fosse o meu último dia, eu guardaria alguma flecha para amanhã? Ou eu jogaria todas as flechas? Se a minha vida dependesse de jogar todas as flechas, se eu soubesse que os meus dias seriam contados. Por quê? Por que nós nos sabotamos? Aqui, nesse caso, a sabotagem veio do próprio rei Joás. Não foi Deus que determinou para ele que ele não ia vencer. É da natureza do homem, quando as coisas estarem dando certo, puxar o seu próprio tapete. Muitas vezes somos viciados em que as coisas deem errado. E a gente faz de tudo para estragar o processo de Deus. A gente faz de tudo, nós mesmos somos os nossos inimigos. Havia uma palavra, havia condições, mas aqui o rei decidiu sabotar. Consciente ou inconscientemente, geralmente os processos de autossabotagem são inconscientes. Eu não consigo, é como se eu não conseguisse viver o novo de Deus, é como se eu não me sentisse merecedor das coisas novas de Deus, é como se a minha mente tivesse acostumada em ciclos de vitória e derrota, e aí eu vou criando circunstâncias para sabotar tudo, para estragar tudo, porque o meu vício é o recomeço, o meu vício é começar de novo. Só que aqui não tinha a opção de começar de novo. Aqui fala que ele iria perder para a Síria. E muitas vezes, indo um pouquinho mais além, nesses processos de autossabotagem, nesses processos onde a gente mesmo puxa o nosso tapete quando as coisas estão indo bem, deixar o passado para trás é uma decisão. Às vezes, não tem nada a ver com Deus. Deus já liberou o nosso destino. Quem toma voluntariamente a decisão de não deixar o passado para trás e tudo que nos prejudica somos nós. Não há como ansiar por um futuro novo sem abrir mão do velho.
A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus 9, 16 e 17. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho, e se o fizer, as vasilhas rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambas se conservarão. Não dá para começar uma nova história diante de Deus com pensamentos que são errados. Pensamentos que te trouxeram até aqui, talvez muitos deles para ir adiante vão ter que ser transformados, vão ter que ser mudados. Uma nova mentalidade. Jesus vem para uma nova mentalidade. Inclusive, quando o profeta Elias chamou Eliseu para o servir, Eliseu teve que tomar uma decisão bem difícil. E a palavra de Deus diz assim, 1 Reis 19, 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Quando Elias lança a capa sobre ele, é um ato simbólico de Deus tem um chamado para ti. Eliseu, imediatamente, deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. E Eliseu voltou, e quando Eliseu voltou, ele apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar e queimou a carne, e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e tornou seu auxiliar. Ou seja, tudo que poderia levar Eliseu de volta ao passado foi rompido. Queimou, não há possibilidade. A gente não deve ter opções que nos conduzam ao passado. A gente tem opções em relação ao futuro, pode ter plano A, plano B, mas todos os planos que nos direcionem ao futuro. Nenhum plano que nos coloque na condição do velho homem, nenhum plano que nos coloque numa condição de onde Deus não nos colocou. Então Elias precisou tomar uma decisão difícil. Às vezes, as renúncias que a gente faz não é só a respeito de coisas ruins. Às vezes nós temos que fazer renúncia, inclusive do que é bom. Elias tinha uma situação confortável, mas não era a situação que Deus tinha para ele. Elias não, Eliseu. Eliseu tinha os seus bois, tinha as suas terras, tinha o seu arado. Não há nada de ruim nisso. Mas não é o que Deus tinha para ele. Não é o que Deus tinha para ele. Então ele queimou. Não há possibilidade dele voltar a esse passado. Não se trata de uma virada do errado para o certo, do mal para o bem, mas de Eliseu entender o que Deus tinha para ele. E muitas vezes o que Deus tem para você, que você acha que aparentemente é bom, mas na verdade aí foi escolha do seu próprio braço. E não é o que Deus tem para você. Queimar pontes é não ter possibilidade de voltar atrás. Olha só, o povo hebreu, quando saiu do Egito, ele não queimou as pontes. Deus mostrava um futuro para eles, mas eles continuavam com a mentalidade escrava. Mesmo estando no Egito, eles cogitavam da possibilidade, se nós estivéssemos lá. Mesmo estando no deserto, se nós estivéssemos lá no Egito. Eles tinham saudade daquela vida, saudade daquelas possibilidades. Ainda era uma possibilidade. Eles cogitavam da possibilidade de voltar para o Egito. Eles não cogitavam do que Deus tinha para eles. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Deus disse, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão não sabia nem para onde estava indo. Vai para onde eu vou te mostrar. Apenas confia no que eu tenho para ti. Confia, toma uma decisão. No meio do caminho eu vou te mostrar. Mas há que ter renúncia. Será que não estava bom aonde Abraão estava? Provavelmente estava. Estava bom. Mas eu tenho mais para ti. Eu tenho outros planos para ti. Lucas 9 diz assim, em Lucas 9, 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Viver uma vida em Cristo é uma vida de renúncias do que ficou para trás. E esse ficar para trás inclui traumas, decepções, dores, inimizades, comportamentos de sabotagem. É deixar o velho homem. Efésios 4, 22 a 24 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a vestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Você foi chamado para ser um novo homem, uma nova vida, novas possibilidades, novos sonhos, os sonhos que eu tenho para ti. Atira todas as flechas, não guarda flecha. Não armazena flecha. E aí, nessa nova jornada com Cristo, nessa nova caminhada que Deus nos dá, para onde Ele quer nos levar, talvez a gente esbarre em algumas paredes que nós mesmos construímos. E são paredes que impedem a gente de avançar. É como se a gente estivesse caminhando, daqui a pouco uma parede. Pá, eu bato na parede e volto, bato na parede e volto. Que paredes são essas? Que paredes são essas que precisam ser destruídas? A primeira parede, ela tem um nome. Se chama parede da resistência teimosa. Parede da resistência teimosa. Em Atos 7:51, Estevão diz assim: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês resistem ao Espírito Santo. Muitas vezes a transformação não acontece na nossa vida simplesmente porque nós resistimos à obra do Espírito Santo. Cada vez que nós dizemos que nós não conseguimos ser transformados em uma área da nossa vida, é negar o poder da graça de Deus sobre nós. É uma resistência teimosa. É ser obstinado. É insistir que eu sou assim e pronto. É querer convencer os outros de forma teimosa que eu não tenho jeito. É como se no fundo você tivesse uma necessidade de provar que você nasceu para dar errado. É negar o poder do Espírito Santo de forma obstinada. O não consigo, o eu não posso. Para mim não dá, para mim não tem jeito. Isso só vale se você não tiver Jesus. Com Jesus tem jeito sim. Pela graça de Deus tem jeito sim. A gente precisa vencer essa parede da resistência teimosa. Não sermos obstinados de coração. Essa necessidade de ficar provando para os outros que para mim não tem jeito, eu não posso ser ajudado. É ficar racionalizando problemas e atitudes. Eu sou assim, eu faço isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Encontrar argumentos que justifiquem as coisas que você faz de errado. O faraó resistiu a Deus. Apesar de todas as pragas, ele resistiu a Deus. Resistir a Deus é isso. Essa teimosia, não há fruto na vida. Não há transformação na vida, mas o meu coração obstinado resiste à transformação. É insistir em caminhos que me causam dor. Não resista à mudança que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Não resista à obra de Deus. Reconheça que há pontos que você não enxerga. Para de racionalizar. Vença essa resistência teimosa, dizendo, é possível sim, pela graça de Deus é possível. Talvez pela força do meu braço não seja possível, mas pela graça de Deus é possível sim.
E existe uma outra parede que a gente precisa vencer, que se chama parede do merecimento arrogante. É a parede da mentalidade adolescente. É a parede que fica entre mim e o futuro que Deus quer para mim. É ter um senso de merecimento arrogante e egocêntrico. É racionalizar o merecimento, como se eu dissesse assim: no meu trabalho, eu ganho tão pouco. Então é muito justo que eu leve uma caixa de canetas para casa, ou que eu desvie algumas mercadorias. É muito justo que eu consuma pornografia e que eu traia a minha mulher, afinal de contas ela não me dá atenção. Eu encontro no meu merecimento arrogante motivos para justificar as coisas que eu faço e que eu sei tão erradas. É como se eu aliviasse a minha consciência, encontrando boas desculpas que eu mesmo preciso me convencer primeiro. Bons motivos. As chamadas boas intenções. Então é sempre justo. Minha esposa gritou comigo. Eu mereço sexo. Eu mereço ser amado. A gente pode dizer a sua realeza, o bebê. Existe uma história do imperador Nu, não sei se você já ouviu falar. O imperador Nu, ele dizia para todo mundo que ele mataria quem dissesse que ele estava sem roupa. Só os inteligentes viriam a roupa dele. Na verdade, todo mundo está vendo que ele está nu. Só ele, que quer inventar uma história para não admitir isso. É demarcar um território e querer que os outros honrem as fronteiras que você coloca. Esse pensamento vai fazer com que a gente ande sempre em círculos e vai bater nessa parede. Não há como fluir vida se a gente continuar dando desculpas para velhos comportamentos que não tem nada a ver com uma transformação do espírito. A não ser que venha humildade para admitir as coisas erradas que eu faço, é pelo meu coração que já é propenso a isso, porque não houve uma renovação da minha mente. E a única maneira de romper com isso é em 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Racionalizar, um dos pecados que a gente fala lá no CJ, no grupo de apoio, no grupo de passos, é sobre racionalização de pecado. Racionalizar é justificar, é encontrar motivos, é esse merecimento. Eu tenho o direito de. Você não tem. A menos que você não queira avançar para esse futuro que Deus tem para você. Outra forma de curar o merecimento é andar contente, como o apóstolo Paulo. Se você não se dispuser a mudar, você vai perder todos os seus relacionamentos e você vai viver isolado. E existe outra parede que paralisa a nossa vida, que é a parede do isolamento. Como é incrível como eu me acho o máximo quando eu estou sozinha. Não tem ninguém para me confrontar, não tem ninguém que me instigue na minha ira, não tem ninguém que me provoque, não tem ninguém que me faça ser mais generoso, não tem ninguém que me testa a minha paciência, não tem ninguém que testa o meu altruísmo. Então, eu experimento muito de uma vida perfeita quando eu estou isolada. E isso, meu irmão, é uma ilusão. Se você acha que a sua vida é perfeita quando você está isolado, isso é uma ilusão. Nós só experimentamos a vida real através dos relacionamentos. É pelos relacionamentos que eu testo o quanto transformado em Cristo eu estou. Os desafios dos relacionamentos me tiram da negação de que está tudo bem na minha vida.
uma vida sem vínculos sociais, por que a gente fala tanto do grupo caseiro? Porque se vir aqui na igreja, sentar e sem conhecer ninguém, é bom. Mas se você quer ser desafiado, para ver se o evangelho está entrando em você, se desafie a ir num grupo caseiro. Onde talvez as pessoas não tenham a mesma opinião que você. Onde talvez alguém sem querer vai derramar um copo de suco em você. Ou alguém vai comer mais do que imaginava que comeria. Situações que só acontecem no convívio com outras pessoas. Se você for para uma ilha deserta, ou se você transformar a sua casa numa ilha, lá você não vai ter problema. Mas a vida real, meu irmão, não é essa. Isso é ilusão. É ilusão. Você não é trabalhado. Lá em Provérbios fala que ferro afia ferro. É a vida do seu irmão que vai trabalhar a gratidão em você. É as necessidades do seu irmão que vão trabalhar a generosidade em você. Como que você vai amar o próximo se você quer o próximo bem longe? Como você vai ser mais gentil se você se mantém isolado? Você tem a mentalidade de que esse mundo é inseguro, que não dá para confiar em ninguém, que as pessoas são más. Meu amigo, Jesus não se manteve isolado. Tem algumas pessoas que talvez você não precisa levar todo mundo para dentro da sua casa. Mas quando possível, tenha relacionamentos. Tenha amizade, se permita. Tem um evento do churrasco de homens. Vá lá. Ah, mas eu não conheço ninguém. Sim, mas é por isso que você tem que ir. Eu não gosto do que eles conversam. Só falam de igreja. Experimenta testar a sua paciência. Experimenta se diminuir. Talvez você tenha algo para contribuir. É nos relacionamentos que vai vir a maturidade. Você vai crescer. Algumas pessoas simplesmente não se relacionam porque elas têm uma casca de proteção, um sentimento de inferioridade. Eu acho que todo mundo é melhor que eu. Não, eu não vou convidar ninguém para vir na minha casa. Minha casa é muito simples. Não tem nada para oferecer. Nós sempre temos algo para oferecer para alguém. Às vezes a gente se esconde. E o isolamento é uma luta minha. O isolamento é uma luta minha. É algo que Deus tem transformado no meu coração. Eu sempre achei muito melhor eu ficar no meio dos meus livros do que me relacionar com pessoas. Até que meu Deus me constrangeu muito. Como você quer viver o evangelho com livros e não com pessoas? O evangelho é pessoas. O evangelho é o outro. O evangelho não é sobre mim. O evangelho é o outro. Eu só sou transformado pela vida do outro. E as minhas irmãs aqui na igreja têm me transformado. Os meus irmãos têm me ensinado a amar. Têm me ensinado sobre generosidade, sobre doação, sobre empatia. A compreensão de que todo mundo tem problema e que eu preciso julgar menos, que eu preciso ter um coração menos crítico, que eu preciso me colocar no lugar do outro. E essas coisas só acontecem em relacionamentos. Nós precisamos ser relacionais, intencionalmente relacionais. É se permitir ser vulnerável. Disposição de amar. Disposição de amar. Não, mas eu não quero amar. Mas é ter a disposição para isso, para ter o coração transformado, ficar cada vez melhor. Romanos 14, 19 diz assim: portanto, tenham como alvo, vejam bem, tenham como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Como edificar uns aos outros se eu não convivo com ninguém? Se eu não tenho relacionamentos? Como? Mistura aí a parede da teimosia com a parede do isolamento, com a parede do merecimento. Eu fico encontrando motivos porque todo mundo é isso ou é aquilo. Não dá para resistir ao Espírito Santo, meus irmãos. Precisamos de uma mente nova. Só seremos capazes de experimentar a perfeita vontade de Deus para nós
se mudarmos as nossas lentes. Mudar as lentes com que a gente vê o mundo, com que a gente vê a si mesmo. E essas lentes só são corrigidas, a nossa perspectiva é corrigida por uma vida com Jesus. É Jesus que corrige. Jesus muda a perspectiva, Jesus destrói essas paredes. Quando Jesus vem, ele muda a visão sobre dízimo, sobre ofertas, né? A oferta da viúva não era sobre dinheiro, não se tratava de dinheiro, ele muda a perspectiva. Era uma nova visão, era uma visão sobre sacrifício, sobre entrega e adoração a Deus. A mulher pega em adultério, não era sobre lei, mas sobre os homens serem capazes de olhar os outros a partir da égide do seu próprio pecado. É olhar a pecadora a partir dos meus próprios erros. O Sermão do Monte, olha o confronto que é o Sermão do Monte. Uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de viver. Jesus veio para que a gente viva de uma forma totalmente contracultural. Jesus diz, aquele que quer ser o maior, que seja servo. Os primeiros serão os últimos. É mudança de mentalidade. É não sermos mais guiados pelas nossas emoções, mas guiados pelo Espírito, como fala em Gálatas 5:16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, meus irmãos, que muros são esses? Que flechas são essas mantidas na sua aljava? Jesus quer transformar tudo. Jesus quer mudar tudo. Jesus quer mudar a compreensão emocional que você tem de si mesmo. Jesus quer parar com os seus padrões de autossabotagem. Quando as coisas começam a dar certo, que você estraga. Você, eu.